Polícia investiga crime de ódio. Socorro. A gente vê as imagens aí, Amadeu. E o que a gente vê nessas imagens? São 12 bonecos, todos com a pele escura, o que seriam bonecos com rostos escuros, todos com coletes salva-vidas, em um barco. Acho que a gente tem essas imagens. Em um barco, e esse barco foi colocado no topo, a gente vê aí, olha, no alto de uma fogueira gigante. Embaixo do barco, né, um pequeno barco, tem as frases: parem os barcos, veteranos antes dos refugiados, e mais ainda outra frase: parem a imigração ilegal. Isso aí aconteceu ontem na pequena Moygashaw, que fica na Irlanda do Norte, é uma comunidade com cerca de 500 habitantes, em que mais de 90% são protestantes, ou seja, são unionistas, são pessoas que defendem que a Irlanda do Norte deve continuar pertencendo ao Reino Unido. Essas fogueiras, nessa época do ano, na Irlanda do Norte, são comuns. Elas fazem parte das celebrações do dia 12 de julho, que acontece amanhã. E o que eles comemoram? Eles comemoram uma vitória de protestantes contra os católicos. É a famosa Batalha de Boyne, que é muito falada na Irlanda, a Batalha de Boyne, que aconteceu ainda no século XVII, em que Guilherme de Orange venceu um rei católico. Inclusive há a Ordem Orange na Irlanda do Norte. Amanhã, que é o dia principal, eles saem marchando pelas cidades da Irlanda do Norte. Eles gostam de marchar em bairros católicos para provocar os católicos. Então, essa época aumentam as tensões entre católicos e protestantes na Irlanda do Norte. Bem, o organizador desse protesto de ontem, que colocou esse barco aí, que seria uma alusão aí, querendo lembrar os refugiados que cruzam o Canal da Mancha, né, saem da França em direção à Inglaterra, em direção ao Reino Unido, nesses pequenos barcos. O organizador diz que isso é um protesto com haste. Ele disse que é um protesto, ele deu uma entrevista, mas ele não mostrou o rosto. Tem uma imagem dele aí, ele de costas. Ele disse que é um protesto artístico contra a imigração ilegal em massa, mas não para a polícia, que já está investigando o caso como crime de ódio. Vários partidos políticos da Irlanda do Norte, tanto os unionistas como os nacionalistas que defendem uma só Irlanda, condenaram esse ato, dizem que foi uma ação repugnante, uma ação deplorável. A Anistia Internacional se manifestou hoje e disse que é uma vergonha que as autoridades irlandesas tenham permitido essa aberração, esse barco queimado, e que isso alimenta o ódio e o racismo. Como eu já falei, essas fogueiras são comuns. Geralmente os protestantes, eles queimam bandeiras da Irlanda, da República da Irlanda, que é um país independente, e há 2 anos eles queimaram, por exemplo, o então líder da República da Irlanda, que era o Taoiseach, como é chamado lá o líder, Leo Varadkar. Então, é só para contextualizar as fogueiras, Amadeu, mas esse caso aí, racismo, xenofobia. Amadeu. E como esse ódio, né, essa xenofobia, essa intolerância, ele hoje é um sentimento que é presente, é muito forte e alimenta, impulsiona a extrema-direita, Franci. Exatamente, Amadeu. Você vê o porquê figuras políticas como o Trump, como o Netanyahu e tantas outras se criam, ganham adeptos, conquistam o poder em países importantes, porque esse discurso separatista, esse discurso de um único país, que não aceita imigrantes, que desrespeita e que tem um preconceito com quem é diferente, é um discurso que cada vez mais encontra eco. É forte. Está em todo mundo, Amadeu. É forte, né, professor? Cada vez mais forte, professor. Lamentavelmente, né? Sim, são os tempos que vivemos e tem relação, nem sempre somente isso, a outras, mas com a questão econômica, né? Porque quando você está crescendo com índices razoáveis de crescimento do PIB, de melhoria da vida das pessoas, esse tipo de reação é menor. Vamos lá, olha aí, é o seguinte, você, no Sena, o senhor não quis ir banhar? No Sena, prefiro no Tietê. No Rio Sena, o senhor não quis ir. Mas agora a Socorro tem uma proposta